Olá, você aluno, olá, você aluna. Aqui quem vos fala é o professor Benildo Souza, professor de matemática da Escola José Inácio. Na aula de hoje, a gente vai estar estudando as equações, tá certo? São noções intuitivas. Mas para primeiro a gente estudar as equações, cabe a gente fixar alguns conceitos básicos. O primeiro dele é a sentença matemática. Usamos sentenças para nos comunicar tanto em uma conversa quanto em uma linguagem escrita. Em matemática, também usamos sentenças, a maioria fazendo afirmações sobre números, tá certo? As sentenças na matemática, elas são usadas para fazer relações com alguns números, tá certo? Nas sentenças matemáticas, usamos símbolos no lugar de palavras. Vamos conhecer alguns desses símbolos? Igual. A gente lê igual a esse símbolozinho, diferente de, maior que, menor que, equivalente a e implica. Professor, a gente vai ter que memorizar todos eles. Para essa aula, não. Para essa aula, eu quero que vocês, que eu acho que a maioria já conhece, fixem esse símbolo, igual a, que é o que a gente vai utilizar, basicamente. Esses outros símbolos vocês vão estudar em assuntos posteriores ou em séries posteriores, tá certo? Memoriza aí, igual a. Uma sentença matemática em que o símbolo de igual é usado representa uma igualdade. Olha um exemplo. 2 mais 5 igual a 7. A gente diz que isso é uma igualdade. 17 menos 5 igual a 12. A gente diz que isso é uma igualdade. Por que é uma igualdade? Porque tem o sinal de igual. Tá certo? Tranquilo? Bom, de um modo geral, podemos representar uma igualdade por A igual a B, em que A e B são expressões diferentes para o mesmo número. Professor, como assim? Eu vou dar um exemplo a vocês. Quem é o A? 2 mais 5. Quem é o B? 7. Vocês concordam comigo que existiriam outras maneiras de eu representar 7? Eu poderia dizer que, em vez de 2 mais 5 igual a 7, eu poderia dizer que era 8 menos 1 igual a 7. Eu poderia dizer que era 10 menos 3 igual a 7. Tá certo? Em uma igualdade, a expressão matemática situada à esquerda, esquerda do símbolo de igual é denominada primeiro membro da igualdade. Ô Benildo, como assim? Olha lá, o sinal de igual está aqui. Quem é que está à esquerda? 8 menos 1. Então, 8 menos 1 seria o nosso primeiro membro. Tá certo? Ah, Benildo, quem seria o primeiro membro aqui? Quem está à esquerda da igualdade. Essa parte aqui seria o nosso primeiro membro. A expressão matemática situada à esquerda do símbolo de igual é denominada segundo membro. Então, o segundo membro, ele vai estar o quê? À direita. Então, aqui será o segundo membro. E aqui? Será o segundo membro. Tranquilo? A gente já aprendeu onde é que está o primeiro membro, onde é que está o segundo membro. Tá certo? Beleza? Olha para cá. Assim, 2 mais 5 igual a 7. Vocês concordam que 2 mais 5 seria o nosso primeiro membro? Por que o primeiro membro? Porque está à esquerda da igualdade. E o 7, que está à direita da igualdade, seria o nosso segundo membro. Tá certo? Todo mundo sabe o que é primeiro membro, o que é segundo membro. Tranquilo? Fixou essa parte. Vamos para o próximo slide. Para a gente chegar em equação, além da gente ter que saber o que é primeiro membro, o que é segundo membro, a gente vai precisar saber de uma coisa chamada princípio da equivalência. Como assim, Benil? Princípio da equivalência? Para a gente dizer que uma coisa é equivalente à outra, elas devem ter alguma coisa em comum, certo? Para a gente tentar compreender, eu trouxe esse exemplozinho aqui. Olha lá, eu estou dizendo que 3 caixas de caneta mais 2 canetas que sinal é esse mesmo que eu pedi para memorizar? Igual. Esse igual eu posso dizer equivalente ao quê?
a 2 caixas de caneta mais 6 canetas. Mas o que é que o princípio da equivalência ele nos diz, ou ele nos ajuda? Memoriza essa parte, ó. O que eu fizer de um lado da igualdade, eu posso fazer do outro lado da igualdade. Olha lá a malícia que a gente vai fazer. Preste atenção. Benildo, se eu tirasse uma caixa de caneta de um lado, eu posso tirar uma caixa de caneta do outro lado. O princípio da equivalência ele me garante isso, tá certo, gente? Ah, Benildo, então se o senhor tirasse 2 caixas, né, ó, 1, 2, eu poderia tirar 2 caixas do outro lado. Exatamente isso. O princípio da equivalência diz, o que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade, tá certo? Se a gente analisar aqui, eu posso fazer mais alguma coisa, gente? Ó, professor, tem 2 canetas aqui. Eu posso tirar 2 canetas do primeiro membro e posso tirar 2 canetas do segundo membro, tá certo? Alguém pode dizer, ô Benildo, eu poderia tirar a caixa de caneta e 4 canetas? Não, gente, tá certo? A gente tem que tirar a mesma coisa ou até colocar a mesma coisa, tá certo? Por exemplo, eu poderia colocar mais 2 desse lado. Obrigatoriamente eu teria que colocar mais 2 do outro lado. Eu poderia, por exemplo, tirar 1 desse lado, mas obrigatoriamente eu teria que tirar 1 do outro lado, que é o segundo membro, tá certo? Então, o princípio da equivalência, ele nos garante isso, tá certo? Ô, professor, sobrou, eu tirei 2 caixas de um lado, 2 caixas do outro, tirei 2 canetas de um lado, 2 canetas do outro. Sobrou uma caixa de caneta. E sobrou o quê do outro lado? 4 canetas. O que é que a gente pode concluir com isso? Que a caixa de canetas tem quantas canetas? 4 canetas. Não é lindo, gente, o assunto de equação? Lembra do princípio da equivalência. Se eu tirar alguma coisa de um lado, eu tenho que tirar do outro. Se eu colocar alguma coisa de um lado, eu tenho que colocar do outro, tá certo? Beleza? Tranquilo? Ó. Se eu tirasse mais 2 e menos 1 do lado, eu teria que tirar mais 2 e menos 1 do outro lado, tá certo? Tranquilo? Bora adiante? Chegamos agora no que a gente quer, no que é o foco da nossa aula, que é a gente conhecer o que são equações. Equações é toda sentença matemática expressa por uma igualdade. Uma igualdade é uma coisa que tem um sinal de igual, na qual uma ou mais letras, tem que ter o sinal de igual e tem que ter letras, que representam números desconhecidos. A gente vai representar na matemática, vai usar letrinhas para representar valores que a gente não conhece, tá certo? Dessa sentença é denominada equação. Preste atenção. Para ser uma equação tem que ter o quê? A igualdade e a letrinha. Pode ser quantas letrinhas? Uma ou mais de uma, tá certo? Memorize isso que a gente vai necessitar bastante. Cada letra que representa um número desconhecido é chamado de incógnita. Olha a palavra bonita aí. A letrinha a gente dá o nome de incógnita, beleza? Olha para aqui. Dentre as sentenças matemáticas abaixo, quais são equações? Olha, para ser equação tem que ter o quê? A igualdade e a letrinha. Olha lá. Esse primeiro tem a igualdade? Tem, tá aqui. Tem a letrinha? Tem. Essa letrinha a gente chama o quê? De incógnita. Então, se tem a igualdade e tem a letrinha, é uma equação. Beleza? Vamos para esse segundo exemplo? Tem a igualdade? Não, isso não é um sinal de igual, não. Isso é um sinal diferente. Então, se já não tem a igualdade, não é uma equação. Então, a gente está vendo, gente, que é bem fácil. Olha para esse outro exemplo aqui. Oxi, tem a igualdade? Não. Tem um maior que. Então, se não tem a igualdade, não é uma
equação. É muito fácil, gente, da gente identificar se é equação ou se não é. Olha esse daqui. Tem a igualdade? Tem. Quem é a incógnita? Quem é a letrinha? A letrinha é X, ó. Quem é a letrinha? X. Essa letrinha a gente chama de incógnita. Tem a igualdade? Tem. Então, se tem as duas coisas que eu quero, é uma equação. Básico, básico. Memoriza. Vai estar no exercício, viu? Para ser uma equação, tem que ter o quê? A letrinha que a gente chama de incógnita e tem que ter a igualdade. Tranquilo? Analisaremos agora algumas situações. Em seguida, escreveremos a equação correspondente a cada situação. Lembra lá no primeiro slide que as sentenças matemáticas elas são usadas para a gente pegar algumas situações, alguns contextos e traduzir para a linguagem matemática? Bora tentar fazer isso aqui, ó. O dobro. Professor, dobro? Dobro de quem? Do número m adicionado de 10 é igual a 20. Gente, vamos pegar esse textinho e transformar em uma equação. Bora lá? Olha lá, meninos. Dobro. Dobro de quem? De m. Então, é 2m. Adicionado. Mais. Adicionado de quanto? De 10. É o quê? Igual a quanto? 20. Olha, gente, que lindo. Pegamos um textinho e transformamos em uma equação. Ô, Benildo, isso é uma equação? É, gente, tem a igualdade, tem a letrinha que a gente chama de incógnita. Lembrando, ó, dobro, 2. Dobro de quem? De m. Adicionado, mais de 10 é igual a 20. Somente isso. Vocês vão estar uma fera, viu, para fazer isso no exercício. Segundo exemplozinho. Quádruplo. Quádruplo. Ô, Benildo, quádruplo. 4. O quádruplo de quem? Do número x. O quádruplo de x subtraído. O que danado é subtraído? Menos. Subtraído de quanto? De 5. Dá 7. Esse dá 7 é a mesma coisa que dizer assim, é igual a 7. Tá vendo, gente? Pegamos a situaçãozinha e transformamos em uma equação. Lembrando que a gente usou algumas sentençazinhas, né? Aqui eu disse que a gente ia estudar. Porque para ser equação tem que ter o quê? A igualdade e a letrinha que a gente chama de incógnita. Tá certo? Olha lá o terceiro exemplo. O esquema mostra uma balança em equilíbrio. O conceito de equação, gente, para vocês compreenderem, é uma balança equilibrada, tá certo? Para memorizar uma equação, para você memorizar o conceito de equação, lembra de uma balança em equilíbrio, tá certo? Tranquilo? Olha aqui essa balançazinha. Tem alguns valores aqui, alguns pesos x que a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque em equações a gente trabalha com termos desconhecidos, tá certo? Tem aqui 5 quilos, aqui tem 3 pesozinhos de x, que eu não sei quanto é, e aqui tem um peso de 5, 2 pesos de 5, 3 pesos de 5. Na letra A está pedindo, determine a equação que a balança está representando. E aí, gente? Olha aqui, gente. Desse lado aqui, eu tenho quantos x? Eu tenho tenho esse x aqui, ó. Tenho esse x, esse x, esse x. Ou seja, eu tenho 4 pesos que medem x, certo? Mais esse peso aqui, ó, que vale 5. Tudo isso é igual a... Quantos pesos de x eu tenho aqui? 1, 2, 3. X mais x mais x mais... Tenho 3 pesos de 5. 5 mais 5 mais 5. Ô, Benildo, poderia ficar assim? Assim, não é que poderia. Mas vamos deixar isso bonitinho? Quantos pesos de x eu tenho? 4.
Então, é 4x mais 5 igual... Quantos pesos de x eu tenho aqui? 3. Então, é 3x mais 5 mais 5 mais 5, 15. Olha aí, gente, que lindo. A gente pegando situações do nosso dia a dia, tá certo? E transformando em equação. Tranquilo? Olha o que a letra B vai querer da gente. Qual é a massa de cada cubo? Agora, gente, a gente vai ter que descobrir quanto pesa cada cubo desse. E agora, gente, quero a ajuda de vocês. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar lembrar do princípio da equivalência. Uma equação é uma balança. E uma balança em equilíbrio, para eu manter ela equilibrada, o que eu tirar de um lado da balança, eu tenho que tirar do outro. Olha lá. Ô, Benildo, eu vou tirar esse peso de x de um lado. Então, eu vou ter que tirar um peso de x do outro lado. Tranquilo? Pelo princípio da equivalência, eu posso fazer isso. Eu vou tirar, Benildo, 5 quilos de um lado. Obrigatoriamente, eu vou ter que tirar 5 quilos do outro lado. Tranquilo? Benildo, eu vou tirar 2 pesos de x de um lado. Vou ter que tirar 2 pesos de x do outro. Benildo, aqui só sobrou x e aqui só sobrou 5 mais 5. O que é que a gente pode concluir com isso? Que esse peso x é igual a quanto? Porque é igual, porque a equação é uma balança equilibrada. É igual ao que sobrou aqui. O que foi que sobrou aqui? 5 mais 5, 10. Poxa, Benildo, gostei dessa ideia. Lembrando, meninos, que semana que vem vocês vão aprender uma técnica de como é que resolve essa equaçãozinha, tá certo? Mas até então, a gente utilizando o princípio da equivalência, a gente consegue distinguir quanto, ou seja, quanto vale cada peso desse. Aí alguém pode estar dizendo, professor, isso é mentira. Olha lá, se esse peso x vale 10, aqui eu tenho 4, 40, mais 5 quilos que tinha. Isso é igual a 3 pesos de x, que é 30, mais 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Olha lá, 40 mais 5, 45. 30 mais 15, 45. Poxa, professor, não é que deu certo? Deu certo, gente. Vamos agora para o último exemplo. Esse último exemplo eu me coloquei no exemplo para vocês, tá certo? E criei uma charadinha para a gente compreender a equação e ver que ela tem muito a ver com o nosso dia a dia. Olha lá. Usa o conceito de equação para resolver a situação a seguir. O dobro da idade do professor Benildo, somada com 2, é igual a 62. Oxi! Como é que eu vou transformar isso numa equação? Olha o que a letra A pede. Monte uma equação que representa a situação descrita acima. Olha lá. Dobro. Dobro de quem? Da idade do professor Benildo. Gente, se eu não sei qual é a minha idade, eu posso representar o quê? Eu vou chamar a minha idade, gente, de x. O dobro de x, que é minha idade. A minha idade eu não sei, eu chamei ela de x, tá certo? O dobro da idade do professor Benildo, somada com 2, é igual a quanto? 60 e... Tá vendo, gente? Que a gente montou uma equação, uma charadazinha que tem a ver com o nosso dia a dia. Tranquilo? Aí a letra B pergunta, é verdade que o professor Benildo tem 40 anos? Ah, os meninos, vocês vão dizer aí no vídeo, eu sei quantos anos esse professor tem, mas a gente vai aprender. Concorda que o que eu quero saber na questão é a idade do professor Benildo? Aí eu estou perguntando se é verdade que ele tem 40 anos. Esse 40 anos está representando o quê? A idade. Ou seja, está representando o x. Olha aí, semana que vem vocês vão aprender isso mais aprofundado. Então, se eu quero saber se a idade dele é 40 anos, no lugar do x eu vou botar 40. Olha como é que vai ficar. 2 vezes. Quem é o x? É 40 anos. Tá certo? Mais 2 é igual a 62.
2 vezes 40, 80. Mais 2 é igual a 62. Espera aí, 80 mais 2 é 82. 82 é igual a 62? Mentira, isso é falso. Então, se isso é falso, o professor Benilton tem 40 anos? Não. Eita. E agora? Letra C. É verdade que o professor Benilton tem 30 anos? Bora ver. 2 vezes. Quem é o X nesse caso? O X é a idade. Que é quanto aqui? 30. Isso daqui vai valer o nosso X, tá certo? 2 vezes. No lugar de X, vou botar 30 agora. Ó. Mais 2 igual a 62. Pensa comigo. 2 vezes 30, 60. Mais 2 é igual a 62. Olha aí. 60 mais 2, 62. Opa, deixa eu só apagar aqui. Ficou 63, né, gente? Deixa eu só apagar aqui com minha borracha, tá certo? 60 mais 2, 62. É igual a 62? Verdade. Oxe, professor. Então quer dizer que a equação do primeiro grau, que foi o que a gente estudou basicamente, a gente pode usar charadinha do dia a dia, problemazinhos de balança, para tentar compreendê-la sim, gente. É um assunto muito fácil, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. E semana que vem, o próximo professor vai aprofundar mais esse assunto com vocês, com técnicas de resolução, tá certo? Um abraço.